tercer capítulo de Carpool SEA. Hoy tenemos una personalidad importantísima en el marco del primer simposio de pastoras tropicales, que es el Grass Day Fest, y está conmigo Janaína Martuchello y Diego Gese, que también que nos acompaña otra vez. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la pastura tropical, en este caso el simposio, pero también es muy importante en este episodio, Janaína, por conocerte a vos como persona. Sí. Así que gracias, Janaína, por acompañarnos y bueno, contame cómo te sentís. Es tu primeira vez em Paraguai, como é a tua experiência agora? Eu estou enamorada por Paraguai, tá certo isso? Eu fiquei muito feliz com o convite, estou muito alegre de estar aqui, gostei muito de Assunção, a receptividade foi muito boa, as pessoas receberam muito bem. E ontem, quando estávamos lá no primeiro dia do Grass Day Fest, eu percebi um público, as pessoas que estavam ali muito interessadas no assunto, para melhorar suas pastagens. Então eu acho que o Paraguai está dando um passo muito importante em manejo de pastagens, investindo em conhecimento, para que a área, a ganaderia paraguaia, a pasto possa avançar. Eu estou muito feliz, contente, comi chipa paraguaia de verdade. Sim, acá com Diego. Tomei cozido muito bom. Sim. Y Diego, ¿qué tal? ¿Verdad? Hoy nos estás acompañando y él también va a estar haciéndote muchas preguntas, él más que nadie. Así que bueno, no sé, Diego, vos también, él también es parte de lo que es el simposio. Y bueno, le tenemos acá a esta gran personalidad que es Janaína. Yo estoy muy feliz realmente que hayas podido venir y que se arme toda esta fiesta del Grass Day en Paraguay. Porque como te dije anteriormente, como que Paraguay está saliendo de una etapa donde invirtió mucho en su genética y ahora como que nos estamos mudando a poder trabajar realmente el campo con su forraje para poder así ir avanzando como ganadería en general, ¿verdad? Entonces muy feliz de que podamos empezar esta etapa contigo, ¿verdad? Y aparte también, Janaína, como y vos también, Diego, que estuvimos también hablando detrás de cámara, ese cambio de chip que dijiste que tenemos que, ¿verdad?, implementar acá en Paraguay. Lo que es el tema de pasturas tropicales. Y Diego, ¿cuál fue la parte que más te gustó del Grass Day, o sea, en este caso el primer día? Bueno, a mí me encantó realmente todas las charlas, pero lo que se me quedó muy puntualmente es cuando, Janaína, vos hablaste de cómo uno va eligiendo sus porciones para poder ir armando como una torta. Vos habías hablado de una torta. Sí. De cómo agarras el chocolate, el limón, y cómo vos vas armando el forraje perfecto para tu establecimiento y con las condiciones que vos tenías en ese momento, ¿verdad? Y para el uso que vos le vas a dar. Entonces realmente es muy específico para cada uno cómo va armando realmente eso. Y esa analogía que usaste realmente se te queda muy puntualmente y es algo que realmente se puede visualizar cuando uno prepara su campo como para transformarlo en cualquier pastura implantada en la que va a migrar, ¿verdad? Eu gosto muito dessa analogia, eu sempre uso esse exemplo da pastel em espanhol, sim. Bolo, né? Pastel. É bolo, sim. É, bolo em português. Eu sempre faço essa analogia, porque nós temos uma receita básica. Nós precisamos de farinha, de ovo, precisamos de leite e manteiga ou óleo. Depois o fogo. Em diferentes quantidades. Em diferentes quantidades para que a gente consiga fazer, mas a receita é a mesma. Mas se você gosta de um bolo de chocolate, você vai colocar o chocolate. Se ela gosta de limão, ela coloca limão. Se eu gosto de laranja, eu coloco laranja. E cada um vai escolher aquilo que mais gosta. Quando a gente faz essa analogia para pastagens, cada um vai ter na sua fazenda a sua particularidade. Por exemplo, o solo do Chaco não é como o solo aqui da região em que nós estamos. Então, a laranja ou o chocolate vai ser essa variação que é necessária. Então, mesmo que a gente tenha uma receita básica, cada fazenda, cada instância é única, que nós precisamos definir como fazer esse sabor do bolo. Uma outra coisa, Diego, é que se você gosta de um recheio de maracujá, eu não sei como se fala maracujá em espanhol, e se eu gosto de um recheio de coco ou de chocolate, nós vamos também começar a fazer o nosso pastel ficar mais bonito. Sim, claro. Então nós vamos, depois, quando a gente fizer o básico, aí que nós vamos enfeitar, cobrir
colocar uma cereja Claro. e fazer o bolo ficar mais bonito. Então, a receita básica existe. Mas cada fazenda tem uma particularidade que a gente precisa entender. Proceso. Y es fundamental, antes de empezar, saber cuál es el mejor pastel para tu campo. Porque Exatamente. es lo primero que tenés que ver. Mesmo que você goste de chocolate, se você não tiver como comprar chocolate acerca da sua fazenda, você não consegue. Você precisa usar o de laranja. Esse é o bolo, né, o pastel adequado para a sua fazenda, exatamente isso. Então, as fazendas são únicas. Nós vamos fazer tudo certo. Planejamento, análise de solo, é a mesma coisa para todo mundo. Mas em cada lugar nós vamos ter uma planta diferente, uma recomendação de adubação diferente, uma forma de manejo diferente, que nós precisamos entender. Porque ayer en una de las charlas estábamos hablando de cómo uno quiere forzar de repente a tener algo que tal vez no es el adecuado para su zona en particular y quiere forzar a eso y termina perdiendo la inversión o teniendo un mal resultado sobre el trabajo que hizo. Entonces es muy importante entender y poder adaptarte a lo que tu zona te pide, o tu campo te pide. Porque existe uma linha, né, muito tênue entre o investimento e o gasto. Se você faz uma aplicação de dinheiro em uma coisa errada que não serve para você, isso não é um investimento, é um gasto e você não tem retorno. O investimento te dá um retorno. Então é exatamente isso que você falou. Se faz o investimento errado, não se recupera mais esse dinheiro. E aí você não quer fazer mais, porque fez errado a primeira vez. Então por isso que uma etapa fundamental é o planejamento. Y Yanaína, para conocerte un poco más, ¿verdad? Ya saliendo un poquito de tu faceta de ingeniera, me contaron que tenés una pasión por la guitarra, por la viola en este caso. Sim, sim. Na verdade é uma paixão pelo violeiro. Sim. O meu marido toca, ele gosta muito de instrumentos de corda. Quando eu o conheci, ele já tocava muito. ¿Solo viola o...? Não, toca viola, toca guitarra elétrica, guitarra. ¿Y canta? Não, canta pouco, mas ele gosta mais de tocar. E nós nos conhecemos ainda no primeiro período da universidade. Primeira semana de aula, mirei. Aí se conheceram. Aí se conheceram. Sim. Ele estava no fundo da sala, eu mirei e disse, meu Deus! Que isso? O que é isso? E... Era bonito esse cara. Muito bonito. Quando eu cheguei com ele em casa, minha mãe disse, assim, nossa, mas que namorado bonito você arrumou. Eu falei, ótimo. Não, eu olhei e engraçado, que é coisa de mulher aqui, viu, gente? Eu olhei e disse, vou casar com ele. Amor à primeira vista. Sim. Ele toca, mas ele é zootecnista como eu. Isso, nós nos formamos juntos. Fiquei grávida, embaraçada, na metade da graduação, mas foi tudo bem, deu tudo certo. Ele é um grande companheiro de trabalho, de vida. Nós trabalhamos juntos na universidade. Que genial. Trabalhamos juntos. Todas as vezes que eu preciso ir, né, para alguma palestra, alguma coisa, eu faço questão que ele vá comigo, porque minha família é minha prioridade. Claro, por supuesto. Não é o trabalho. E eu acho que isso é um erro que muitas pessoas cometem, de colocar o trabalho como prioridade. Na verdade, a prioridade é a família, né? Eso es muy importante porque tu trabajo te demanda mucho, viajas, entonces tenés una gran pasión también por esto y que tu marido, tu esposo, te entiende y te acompaña también, ¿verdad? Ele me acompanha, participa dos eventos, me ajuda muito, né, com as palestras, ele me ajuda a montar, a pensar como tratar o assunto. E eu não consigo imaginar fazendo todas essas coisas se ele não estivesse presente, porque eu acho que não faria. Porque ficar algum tempo longe de casa, tudo isso é uma coisa que me incomoda. Porque desde sempre nós ficamos muito juntos, porque estudamos juntos, mestrado juntos, doutorado juntos, trabalhando juntos. Sim. Então é uma coisa que a gente já se acostumou, e também com o nosso filho, né? Então é bem forte isso, sim. Gosto de música, boas músicas, ouvimos muita música paraguaia aqui. Sim. Temos um cantor brasileiro que diz que tem muita influência de música paraguaia, e agora eu entendo porque ele é tão bom, porque a música paraguaia é muito boa, né? Então, realmente, eu gosto de viola e de violeiro. Do meu violeiro. Y Yanaína,
bueno, sos una figura muy renombrada en lo que es pasturas tropicales. Entonces, ¿de dónde nació tu amor por esta área en específico? Y bueno, ¿qué se siente ser una figura tan conocida en esta área? A minha paixão por pasto, ela já começa no início da minha universidade, lá da graduação, quando eu comecei a perceber que o Brasil era um país do pasto. Grande parte do sistema de produção brasileiro de produção de carne e leite é feito no pasto. Sim. No Brasil agora está tendo uma mudança e muito da produção de leite está passando para sistemas confinados. Mas a bovinocultura de corte no Brasil ela é quase toda a pasto e o Brasil é o maior produtor mundial de carne bovina. Então eu percebi que a área de pastagens era uma área que ainda era carente de ciência, de tecnologia, porque é muita área degradada. O Brasil tem 165 milhões de hectares de pastagem, metade dessa área, veja bem, nós estamos falando de 80 milhões de hectares, produzem muito pouco. ¿Degradadas por la misma ganadería o por la agricultura? Num primeiro momento, as áreas no Brasil foram desmatadas para cultura, como por exemplo café, cana-de-açúcar. Então se desmatava, depois no Brasil houve um ciclo do café, o café em alta, depois o café declinou. Nesse declínio do café, principalmente ali na região sudeste, essas áreas passam a ser usadas pela pecuária. E não tinha muita ciência, muita tecnologia, ou se existia, ela não chegava no campo. E eu comecei a trabalhar com a área de pastagens e fui me encantando, porque quando você trabalha com pastagens, você pode trabalhar com bovino de corte, para carne, para leite, com ovino, com caprino, com equino. Então tudo isso me encantou muito na área. E a vida foi me levando a trabalhar com essa área. E nos últimos anos eu tenho trabalhado muito na universidade, mas também em várias localidades do Brasil, conhecendo fazendas, realidades, conhecendo pastos. E isso tem melhorado muito a minha percepção dessa necessidade de se falar de pasto. Aí quando você fala dessa questão da influência, eu ainda não entendi muito esse processo. Eu não acredito. Existem muitas pessoas muito boas. O Brasil gera muita ciência em pastagens. Sim. Tanto que muitas das coisas que nós fazemos lá vem aqui para o Paraguai, Então o Brasil gera uma série de projetos e desenvolve tecnologias, E eu fui entrando nesse processo, mas comecei a perceber que muita coisa que era gerada não entrava na porteira, não chegava ao pecuarista, Então eles não tinham acesso. Aí foi por isso que eu resolvi ir para as redes sociais. No período de pandemia, todo mundo em casa, eu comecei a criar os vídeos e a falar sobre o assunto e se tornou o que é hoje as redes Forja de Cultura e Pastagem, que me exigem muito tempo, mas é bom. Bueno, pero todo tomó su proceso y como que Brasil cambió su chip a darle una importancia mayor al forraje, ¿verdad? En Paraguay como que esa cultura todavía no está muy formada. ¿Y cuál es el consejo que nos da así en aspectos generales de cómo los paraguayos, los ganaderos paraguayos nos convertimos en agricultores de forraje, digamos, en agricultores de esa pastura implantada, de realmente cambiar essa convertir al ganadero en agricultor? Mas, também. Diego, o Brasil ainda está mudando a mentalidade, não mudou completamente. Nós temos um caminho muito longo a percorrer, porque no Brasil são muitas áreas extensas, muitos pecuaristas, mas não é todo mundo que mudou. Nós temos ainda muita pecuária atrasada, uma pecuária que não mudou a mentalidade ainda. Mas o que é fundamental para essa mudança de mentalidade, eu acho que o Paraguai, eu tenho certeza, que o Paraguai deu agora o primeiro passo no conhecimento. O Grass Day talvez tenha sido um passo importante para ser um divisor de águas na tentativa de fazer os ganadeiros buscarem esse conhecimento. Porque eu costumo dizer que nada que você colocar na fazenda, nenhum insumo, adubo, genética, nada que você colocar na fazenda vai te dar o mesmo efeito que o conhecimento. O conhecimento é que tem que estar dentro da fazenda. E quando vocês fazem esse Grass Day, quando fazem os congressos que o CEA faz, é justamente para fazer essa mudança de mentalidade. Então, Diego, respondendo a sua pergunta, eu acho que para que o pecuarista paraguaio possa mudar a mentalidade, o Paraguai precisa investir mesmo em conhecimento, em levar para as fazendas esse conhecimento. Fazer dia de campo, mostrar que funciona, pegar fazendas modelos, fazendas que vocês possam mostrar
que a tecnologia funciona. Né? O primeiro passo foi dado com o Grass Day. Creo que vamos por buen camino porque el auditorio, la sala ayer estaba llena, Sí. estaba repleta. Entonces, como que hay también unas ganas del ganadero de poder migrar hacia una mentalidad más como que a favor de invertir en el forraje, en el campo, ¿verdad? Sim, porque assim, eu não sei, eu comentei isso ontem, você falou no começo da nossa conversa, Diego, uma coisa interessante. Se investe muito em genética animal sem se investir no pasto. Isso é uma outra mudança de mentalidade, porque não adianta você ter uma genética boa se você não cuida daquilo que é a base para essa genética se expressar, que é o pasto. Então, a prioridade dentro de uma fazenda deve ser o pasto. Por quê? Porque a forma mais barata, né, o melhor economicamente, é o pasto. O animal colhe seu próprio alimento. Então, quando você dá a ele a oportunidade de fazer isso adequadamente, aí a gente consegue ser mais competitivo, né? Y aparte, yo te comentaba antes que nosotros tenemos en la empresa campos que son 90% naturales y solamente 10% implantadas. Y el costo o la inversión que hacemos en suplementar esos animales para poder alcanzar ganancias esperadas es muy grande la inversión que hacemos. En cambio, si un año bajamos la inversión de suplementación e invertimos en campo, seguramente los años que vienen después, el forraje ya va a suplir esa inversión que hacíamos en suplemento. Exatamente. Quando você tem um pasto bem manejado, você diminui a necessidade de suplemento e o suplemento funciona melhor. Porque não tem como você fazer uma suplementação com pasto ruim. Porque aí é o efeito substitutivo que você aumenta o investimento. E não é o que a gente quer. Você quer investir menos para ganhar mais. Claro. Né? Então você tem que fazer o certo. A suplementação é uma outra coisa. Quando nós falamos do pastel, do bolo, a suplementação ela já é o final, já cobrindo o bolo para fazer ele ficar bonito. Eu não posso fazer uma cobertura do pastel, né, uma cobertura do bolo, antes de ter a massa. Claro. E aí você erra na base, o forno não está com uma temperatura adequada para fazer o bolo, né, ou a farinha não está boa, e você erra nessa parte, mas quer fazer uma cobertura bonita, o bolo vai estar ruim. De todo jeito, ele não vai estar bom. Y Janaína, ya que mencionó Diego el tema de inversión, está este libro, Soy Dinero de Capim, ¿verdad? Sim. Sí. Tu pasto... É lavoura. Sí, es dinero. Entonces, ¿por qué le dirías a un ganadero, a una persona que está viendo esta área, por qué compraríamos este libro, por ejemplo? Nesse livro, nós falamos sobre todos os aspectos filosóficos do bom manejo de pastagem. É importante não só que você faça, mas que você entenda por que está fazendo. Eu acho que isso não é só para formação e manejo de pastagem, isso é para tudo na vida. Você não pode fazer as coisas sem ter um propósito. Você não pode fazer as coisas sem ter um motivo. Então, o livro Seu Dinheiro é Capim, ele é esse livro, Diego, que a gente quer promover a mudança de mentalidade. Ele Cambio é de todo, chip. exatamente, ele é todo voltado para que o ganadeiro entenda por que ele deve fazer. Por que ele deve fazer uma boa formação, por que ele deve fazer um bom manejo, quais são os conceitos básicos de uma boa formação de pastagem. Porque quando você entende o motivo de você estar fazendo, fica mais fácil fazer no campo. Né? E eu acredito mesmo, embora a gente você não corta o capim e vende o capim, né? A não ser quem faz feno. Mas pensando no pastejo do animal. Você vende quilo de carne, você vende leite, né? Que surgiu do capim. Embora você não use o capim como uma moeda de troca, ele é fundamental para que você consiga ganhar dinheiro. Todas as vezes que a gente chega numa fazenda e é uma fazenda que tem lucratividade, pode ir ao pasto dessa fazenda. Os pastos são bons. Todas as fazendas que têm uma margem mais estreita ou que às vezes estão operando no prejuízo, os pastos dessas fazendas são ruins. Então é sempre assim que eu sempre digo isso e nunca errei. Toda fazenda que está trabalhando no prejuízo tem um péssimo manejo de pastagens. Toda fazenda que está trabalhando no lucro tem um fantástico manejo de pastagens. Porque é isso, capim é dinheiro, né? Pasto é dinheiro. En el marco del Grass Day Fest, Janaína, o también Diego ahora, ¿qué fue la parte que más te gustó
o que disfrutaste, obviamente además de dar una gran exposición, ¿qué fue lo que más te gustó? Eu gostei de todas as palestras, acho que os temas foram distribuídos muito adequadamente, né? Começa com formação, aí depois vem o Nelson falando das sementes, Manuel falando de manejo, suplementação, terminamos falando de gestão, né? Com o Bruno. Todas as palestras, elas se encaixaram perfeitamente, isso é um cuidado muito bom que eles tiveram, né? Que a organização do evento teve, em trazer uma sequência lógica para todos nós. Mas eu vou confessar que eu adorei a harpa. No final do evento, a música, a harpa estava belíssima. Eu escutei ele, galopei. Sim, disfrutaste aí a noite. Então, assim, acho que fechou ali com chave de ouro. E uma coisa também que para mim foi um ponto alto foi a qualidade das perguntas que vieram dos pecuaristas. As perguntas que eles fizeram eram todas muito objetivas, muito boas para a resposta, sabe? Então eu já entendo, Diego, que está havendo uma mudança de mentalidade, porque todas as perguntas foram feitas no sentido de tentar melhorar os próprios sistemas dele. Então a qualificação das pessoas que estavam ali e o interesse me encantou. Isso. Como que tienen bien fijo a dónde quieren llegar. Entonces ya saben qué camino tomar, ya saben qué preguntas hacer, a dónde ir, a quién escuchar. Isso, e eu achei interessante que o tempo todo o auditório ficou cheio, não tinha ninguém fora, todos dentro do auditório, prestando atenção, se interessando. Então isso para mim, o público é para eles, né? O evento foi feito para eles. Sim. E parece que eles estavam ali muito interessados no que estava acontecendo. Isso para mim foi um ponto importante. Realmente muy lindo, como que al final, así como dijiste, el orden le dio la oportunidad a todos los participantes de al final de todas las charlas ir conectando los cables y tener un panorama general de cuál es justamente el camino que tienen que tomar para poder transformar su campo a algo mucho más productivo, ¿verdad? Sí. Me gustó que hayas destacado las preguntas de los participantes, eso es muy importante para nuestro próximo simposio y realmente sí, la gente está interesada en querer hacer ese cambio, como vos decís. Y Janaína, para ir terminando, quiero saber qué fue lo que más te gustó de Paraguay, qué te llevas en el corazón de nuestro pedacito de acá de Paraguay. As pessoas, todos vocês, os paraguaios, eu fui muito bem recebida e se me perguntarem, né, o que você mais, como você está perguntando, o que você mais gostou no Paraguai, eu não tenho a menor dúvida de responder os paraguaios. Vocês são pessoas muito acolhedoras, receptivas, muito queridas e vou dizer, eu estou me sentindo em casa. E o cozido? Cozido é maravilhoso. A chipa e o cozido é maravilhoso. Sim. Gente, é uma coisa fenomenal. Ela me ensinou a fazer, mas eu não tenho a erva no Brasil, então não vai adiantar. E provavelmente não vou fazer igual. Mas é muito bom. Quando a gente voltar, a gente pode parar de novo para tomar o cozido. Vamos ir para o casamento. Vamos pro casamento do meu filho, sim. Bueno, Janaína, realmente te agradecemos muchísimo poder tenerte acá en el simposio. Ya estás participando en nuestro episodio que es Carpool SEA. Acá Diego, ya con él también iniciamos este proyecto lindo del SEA. Y bueno, gracias por ser parte y esperamos que vuelvas otra vez. E bueno, no próximo simpósio. E eu agradeço vocês por tudo que eu estou vivendo no Paraguai. Espero que seja a primeira vez de muitas. Estou sempre à disposição. E vamos trabalhar juntos para melhorar as pastagens, né, de toda a América do Sul. A América do Sul tem muito potencial e nós precisamos mostrar isso para o mundo, né? Bueno, y también hoy acá en el SEA estamos ya, cada vez nos vamos sumando más, está Tiro también, el ideólogo de todo, acá está René también detrás de cámara, así que bueno, gracias y Diego, vamos camino a Isla Coral. Vamos camino a Isla Coral. Sí, sí. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.